Oi, você. Estamos aqui para tirar uma dúvida. Tem um colega médico de plantão ontem, ele tirou uma dúvida de saber como é que eu trabalho com metabolismo, né? Metabolismo hormonal. Eu tenho pouco conhecimento sobre fisiologia do exercício, né? Então, o público fitness, né? E metabolismo, que é essa comunidade aí que a gente está fazendo, né? Então, trazer a pergunta para você, ou tirar a dúvida, né? Não sei se você que é médico, nutricionista, personal trainer, né? Então, existe uma linguagem que estão usando muito. Basta a testosterona dar 1000, que atingir nível de 1000, que está tudo resolvido. Não, as coisas não funcionam assim, não é? Então, principalmente o ganho de massa magra e a perda de gordura, existe a necessidade, aqueles que têm a genética privilegiada, né? Ganham massa magra facilmente, não tem estresse, não tem dificuldade, então vai na academia, faz qualquer exercício, faz qualquer dieta, ela funciona. Esses daí estão isentos de taxas, né? Mas existe aquele público que faz dieta, faz atividade física, principalmente os médios e grandes obesos, né? Alguns tipos de atletas mesmo, que tem a genética. A genética, ela ainda é uma dor no calcanhar de Aquiles, de uma pedra no sapato de muitas pessoas, né? Então vamos tirar uma dúvida aqui. Essa dúvida que ele tirou é isso. Então, como é que eu fazia a leitura dos exames? Principalmente os hormônios anabólicos e lipolíticos. Lipolíticos são aqueles que queimam gordura. Anabólicos são aqueles que anabolismo quer dizer ganho, né? Guardar. Então, formar músculo, formar massa magra. Então, existem pessoas que têm grande dificuldade em ter o corpo sarado, corpo definido, ou mesmo emagrecer naturalmente, ter um corpo de pessoas normais. Os atletas de alta performance é uma coisa à parte, né? Detalhes à parte, aqueles atletas de alta performance, então, são uma coisa à parte, que a gente precisa ver à parte disso. Então, como é que eu interpreto? Então, quando se vê a testosterona total e livre, o cortisol, não significa que uma testosterona alta vai fazer você ganhar massa magra. Isso funciona para alguns, para outros não. Então, através de exames, dá para se interpretar como a genética forma, se ela se comporta dentro da pessoa. Então, através de exames simples, a dosagem da testosterona, o cortisol, aí você precisa saber quem é que está ocupando o receptor esteroide. A testosterona e o cortisol, eles têm a mesma molécula. Pouca diferença diferencia ele. Tipo a insulina e o hormônio do crescimento. Um é lipolítico, o outro é formador de gordura. Então, eles têm a mesma cadeia química. Então, por pouca diferença, eles alteram o metabolismo. Tá certo? Então, como é que eu sei quem é que está ocupando o receptor? Quem está dando as ordens no metabolismo? Se é a testosterona, ou se é o cortisol, ou se é os estrógenos, o estradiol e a estrona. Através de um metabolismo intermediário. Esse metabolismo intermediário é a CPK, a LDH, né? A IgG. Então, nos atletas de alta performance, nos atletas que competem, né? Mesmo os amadores, a CPK geralmente é alta. CPK acima de 2.000, 3.000, favorece a formação de lesão muscular, lesões de tendões, as tendinites, não é isso? E a IgG, ela é glutamina pura. E o músculo, 60% do músculo das pessoas é formada de glutamina. O restante é dos outros aminoácidos. Então, aquelas pessoas que tomam metformina, tomam glifage, então, que elas são estressadas ou são submetidas a nível de estresse muito grande, ou o próprio treino é muito alto, muito intensivo, muita carga. Por isso que você vê muito na rádio, o pessoal que faz futebol, o controle de carga dos atletas, né? Então, é para isso, para que a pessoa não perda massa magra. Porque o cortisol, sob situação de estresse, o treino intenso, exercício intenso, o cortisol cai no sangue, vai lá no músculo, pega a glutamina, leva para o fígado e transforma em glicose, em açúcar. Tá certo? Então, quando você toma o BCA, toma o HMB, o próprio whey protein, a glutamina, você, antes da academia, antes de fazer o exercício, é para que você não perda massa magra e ganhe massa magra, neutralizando o cortisol. Vai pegar um BCA e vai levar para o fígado, mas você não perde sua massa magra.
favorecendo, quanto mais massa magra, maior o metabolismo, maior a queima de gordura. Mesmo você dormindo, você está perdendo gordura, perdendo peso, porque o músculo é um acelerador da queima de gordura. Então, quando a gente pega a dose de testosterona total e livre, a IgG e a IgG vem abaixo de 1000, ou a CPK acima de 1000, acima de 2000, a LDH também, então você sabe que você está perdendo massa magra ou não está ganhando massa magra nenhuma, mesmo com o nível de testosterona alto. Outro grande detalhe em homens, o SHBG. O SHBG muito alto, próximo do limite superior dele, tem um fenômeno chamado testosterona sequestrada, que mesmo os homens tendo testosterona muito alta, ele tem uma certa perda da libido e a dificuldade em ganhar massa magra, principalmente a gordura abdominal. Verdade, chama-se testosterona sequestrada. Pergunte aí para o seu médico. Aí o grande detalhe que faz a diferença é como tratar esse SHBG alto e como neutralizar a perda de massa magra e regularizar o quê? Evitar o catabolismo muscular. Pode ser controlado pela intensidade do treino ou pela suplementação que a sua nutricionista faz. Se você já usa o BCA, o HMB, a glutamina, o whey protein, a creatina, então fique de olho nisso. Então precisa, aqueles que não têm a genética privilegiada, ter exames específicos e aquele que pede o exame saber ler. Dizem que o metabolismo fala, não é? Então quando você pede os exames, não basta ver os parâmetros da testosterona e do cortisol e da IgG, você tem que interpretar eles todos juntos. Então uma IgG baixa de 900, abaixo de 1000, que os valores normais, a maioria do laboratório, a IgG vem até 1600. As pessoas como grandes cidades, por causa de estresse de trabalho, tudo geralmente fica em torno de 1200, 1300, mas quando ela cai para baixo de 900, o nível de estresse é muito grande. Essa pessoa com certeza está perdendo massa magra e a imunidade dela está baixa. Tô certo? Aqueles que fazem clínica geral, deu para entender? Então, público fitness que não tem uma genética privilegiada precisa da dosagens hormonais específicas e saber interpretar, e a interpretação desses exames passar para o personal trainer, para o nutricionista, o que é mais adequado, ou permanente ou temporariamente, qual é a dieta, qual o tipo de treino que essa pessoa vai fazer. Eu não sou professor de educação física, nem nutricionista, tá certo? Mas a nossa vivência aí na Confederação Brasileira de Musculação, na IFBB, e alguns colegas fisiculturistas, tudo, então a gente tem uma noção mais ou menos de tipos de treino, né? As super séries, super set, treino metabólico, né? Então, se você já é muito estressado, tem um estresse muito grande, e tá sem os Danone, os sucos que eles falam aí na linguagem grega, né? Então, mas você consegue somente com a dieta e controlando o treino. Quando você numa série, você deixa 2 minutos entre as séries, deixa 1 minuto, deixa 50 segundos, então você está fazendo um tipo de treino, mas precisa ver seu metabolismo. Por exemplo, as séries que você deixa menos de 1 minuto, 50 segundos, são os treinos metabólicos. Então você dá preferência que no sangue, durante você está fazendo atividade física, você dá mais ênfase aos hormônios lipolíticos, que transformam gordura em açúcar, para poder produzir energia. Aqueles que deixam 2, 3 minutos entre as séries, até 5, né, que alguns fisiculturistas com grande carga, grande peso, então você não libera cortisol, você favorece o ganho de massa magra, a entrada dos aminoácidos para dentro da célula para formar fibra muscular. Quando você deixa 3, 5 minutos de descanso, 2 minutos, acima de 2 minutos, o cortisol não vem para o sangue, você favorece seu ganho de massa magra. Mas tem aquelas pessoas que querem resultado de imediato na academia, né? Tá certo? Então faz uma dieta de 1.800 calorias, hiperproteica, né? Com 1.800 calorias, 1.200. Se estiver usando suco ou Danone, a linguagem de cada outra.
Então, esse tempo entre as séries, que são as super séries, né? Então favorece a queima de gordura e o ganho de massa magra também ao mesmo tempo. Não é possível fazer os dois. Isso aí é com o Fabiano, com o Adilson, que são as lendas da educação física, o Batata, não é isso? Meu conhecimento é superficial sobre a atividade física. A minha parte é mais a parte clínica e leitura de metabolismo de atletas e público fitness, né? Então, aquelas pessoas obesas, mesmo fazendo a caneta emagrecedora, precisam fazer uma atividade física, para que não dê o efeito rebote, né? Você volte a, a, a ter a formação de gordura maior do que o ganho de massa magra. Quanto maior a massa magra, maior o seu metabolismo. Mesmo você dormindo, aquele personal trainer das estrelas de Hollywood, né? Tem aquele filme, né? Transforme seu corpo numa máquina de queimar gordura, né? Isso é um marketing que eles utilizam, mas nem todas as pessoas têm uma genética favorecida, que basta ir chegar na porta da academia e já está tendo resultado. Então tem pessoas que precisam de algo a mais. E esse algo a mais, você que é médico, você que é nutricionista, personal trainer, tendo esse conhecimento, você sabe pela visão, saber se o resultado vai vir. Aquela mulher que tem um bigode chinês, tem a presença de acne, não é? Então você já sabe que é um marcador de resistência à insulina. Ela tem uma tendência a formar mais gordura do que músculo. E geralmente o SHBG dessa mulher é baixo, não é isso? Você precisa aumentar o SHBG para poder essa mulher ganhar massa magra e queimar gordura mais facilmente. Ajudei em alguma coisa? Manda sua pergunta aí para o João Pinheiro. Estamos aqui em São Paulo, a seu dispor. Um abraço.